Bom dia, senhoras e senhores. Muito prazer em receber a audiência nessa manhã do dia 9 de outubro de 8 de outubro de 2024. Nessa manhã do dia de hoje, a gente vai fazer uma apresentação, várias apresentações sobre um ano do conflito Israel-Hamas. E desde então, muita coisa aconteceu e muita coisa mudou naquela complexa região do Oriente Médio. Então, para a gente poder entender, analisar e melhor compreender tudo aquilo que norteia e envolve aquela região do Oriente Médio, nesta manhã nós estamos trazendo três pesquisadores militares que nos auxiliarão a compreender melhor o que está acontecendo em termos de geopolítica, estratégia, história, emprego do poder militar naquela região do Oriente Médio, particularmente aquilo que envolve Israel e os seus oponentes, tanto atores estatais como atores não estatais. Inicialmente, nós teremos uma apresentação do nosso comandante Sandoval, da Escola Superior de Guerra, falando sobre a questão dos cenários futuros. Na verdade, o comandante Sandoval ele vai finalizar o nosso seminário de hoje, tá ok? Vamos voltar aqui. Inicialmente, a gente vai receber uma apresentação do Coronel Corrêa, da Escola Superior de Guerra, falando sobre o fenômeno do terrorismo e as implicações desse fenômeno para aquilo que está acontecendo na região do Oriente Médio. Na sequência, a gente vai receber uma apresentação do Coronel Paulo Filho, do Centro de Estudos Estratégicos do Exército, falando sobre o contexto atual do conflito, sobre o emprego do poder militar, tanto com Israel contra Hamas, quanto Israel contra o Hezbollah, e agora, mais recentemente, o envolvimento do Irã. E finalizando, a gente vai receber uma apresentação do comandante Sandoval, da Escola Superior de Guerra, falando sobre cenários geopolíticos que estão acontecendo após a guerra da Rússia e Ucrânia, e principalmente após aqueles ataques terroristas perpetrados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, finalizando aí com possíveis cenários geopolíticos futuros. Não quero me alongar, porque o tempo é deles. Acredito e espero que no final dessa manhã a gente tenha adquirido um riquíssimo conhecimento, tá ok? Ao final das palestras, nós faremos um intervalo e, ao final, no retorno do intervalo, nós iremos dar a sequência para os debates, ocasião em que a assistência poderá fazer perguntas para os nossos palestrantes no nosso chat, e aí a gente poder interagir melhor, alguma coisa que não ficou tão bem esclarecida, ou até mesmo uma oportunidade para poder, digamos assim, beber direto da fonte desses pesquisadores militares. Senhoras e senhores, sem mais delongas, eu convido o Coronel Corrêa, da Escola Superior de Guerra, para fazer a sua apresentação sobre terrorismo. Coronel Corrêa, muito prazer em receber o senhor. A palavra está com o senhor. Muito obrigado, Anselmo. Novamente, bom dia a toda a audiência. Bom dia, Coronel Paulo Filho, da minha turma, um grande amigo, comandante Sandoval, companheiro da ESG também. Eu vou tentar compartilhar de uma vez aqui a nossa tela, mas para a gente começar e não perder muito tempo, porque eu sei que o tempo está apertado. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar que esse assunto é um assunto muito delicado, porque envolve religião, envolve alguns dogmas, preconceitos, opiniões, e eu gostaria de dizer que algumas das opiniões ou conclusões que eu vou expor aqui são da minha inteira responsabilidade, não representam de forma alguma o pensamento da ESB, tá? Nem o pensamento do Ministério da Defesa. São conclusões minhas, da minha maneira de pesquisar e da minha forma, meus estudos realizados ao longo desses últimos anos. Então, nós vamos tratar da fenomenologia do terrorismo e, como nós combinamos aqui, eu vou tentar me ater um pouco à parte histórica, à sua origem, né, de um modo geral, porque, com certeza, a parte atual, os nossos companheiros, aí, meus companheiros, vão bater. E a gente, no final, não vai poder discutir. O nosso objetivo basicamente é esse aqui, compreender os principais aspectos do terrorismo como fenômeno, porque o terrorismo é um fenômeno político-social, né? E ele vem sendo utilizado ao longo dos anos como uma ferramenta, né? Então, vou tentar bater esse roteiro com os principais conceitos, a geopolítica do terror, e somente esses três principais, os três primeiros itens, porque os outros vão
eu vou compor com os meus amigos que vão continuar falando aqui. Tá? É, eu tinha alguns videozinhos aqui para mostrar, eu vou mostrar esse primeiro. 1972. A maior Que festa do são esporte mundial é fases imaculada pela tragédia. distintas 8 membros da do organização terrorismo. terrorista Vocês palestina todos já Setembro Negro conhecem. entraram no apartamento Esse ocupado pela aqui foi o delegação israelense Setembro na Vila Negro, Olímpica e mataram 2 atletas e sequestraram outros 9. cometido pela OLP. Esse é nosso mais atual, Na noite deste domingo, né, que é Hezbollah o disparou que está foguetes contra o norte acontecendo de hoje em Israel. dia. O ataque ocorre em meio a Bom temores de momento. retaliação do Irã. E nós temos, no meio desses dois, o que aconteceu com o Estado Islâmico, que foi um grupo que trouxe toda a atividade do terrorismo para a internet como uma ferramenta empregada, empregou essa ferramenta de uma maneira muito eficaz. O Estado Islâmico foi o grupo que mais conseguiu fazer isso de maneira mais eficaz, realmente. Mas o terror e o medo, como eu disse, são ferramentas estratégicas utilizadas pelo homem desde a antiguidade. Né? Na polis da Grécia, Xenofonte já empregava isso, já disse que já empregava isso. O, o Império Romano também fez isso, empregou o terror da maneira dele. Né? O próprio Sinédrio judaico também empregava o terror para impor, né, as leis na época de Cristo. E aí foram aparecendo grupos de resistência, como os zelotes, sicários, que também empregaram a práticas terroristas e guerrilheiras para poder responder a um império muito mais forte, que era o Império Romano. Vamos lembrar que a Igreja Católica também empregou o terror. Né? A Santa Inquisição teve grandes exemplos disso, nós tivemos grandes mártires desse fenômeno, como vocês todos aqui já devem, não vou perder tempo falando sobre eles, mas foram mártires que sucumbiram na época da Inquisição. A própria Revolução Francesa, né, esse autor, Hugo Gault, ele fala sobre o terror na Revolução Francesa e o massacre de São Bartolomeu é um dos exemplos disso. Mas vamos parar agora nesse slide aqui e vamos tentar traçar uma diferença importantíssima quando a gente fala de terrorismo, que é a diferença entre religiosidade e religião. Eu costumo dizer, em todos os cursos que eu ministro essa conversa, né? Religiosidade, espiritualidade é uma coisa é, transcendente, que transcende o homem, é a sua ligação com a divindade, né? Vamos entender assim, seja ela qual for, a sua ligação com a divindade, seja ela qual for. E religião não, religião é uma coisa criada pelo homem, foi criada pelo homem em determinado momento e a maioria delas com interesse por trás. Essas são as três religiões aí abraâmicas, né? As três religiões abraâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, nas suas devidas. Desculpe aqui a falha do 303. Não, é 303 depois de Cristo aqui, tá ok? Desculpem a falha aqui da escrita. Porque Constantino, né, o Edito de Milão, o Concílio de Nicéia, vai nascer 313 e 325 depois de Cristo. O Alcorão só apareceu, Maomé, né, só apareceu 600 anos depois de Cristo. E a fé é, monoteísta mais antiga, né, é o judaísmo, né, que surgiu lá de Abraão. Ora, os descendentes de Sem, de Noé, lembram daquilo tudo? Essa descendência, que nós não vamos bater aqui com detalhes, mas Abraão é mais ou menos 1800 antes de Cristo, né? E se a gente fosse entender essa árvore genealógica de Abraão, com as suas duas esposas, a gente ia ter o primeiro, o primogênito, com a serva Agar, Ismael. Ismael vai dar origem aos ismaelitas, né? E os demais descendentes, Isaac, o Isaac, né? Que depois tem a sua descendência, que vai dar origem a Jacó, que muda de nome para Israel, né? Segundo a Bíblia, e vai dar origem às 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Uma delas, a tribo dos levitas, traz Moisés, e Moisés, sim, vai escrever o Pentateuco, o Antigo Testamento, né? São as leis judaicas, né? Que vão dar origem à religião judaica. E depois a tribo de Judá, com a origem do cristianismo. Então veja que são épocas bem distintas, né? E muito antigas. Essas são as 12 tribos de Israel. E as 12 tribos se estabeleceram naquela região, nessa posição. Olha aqui os filisteus. Os filisteus, ou Filisteia, são
estão aí nessa região realmente há muitos séculos. Se a gente fosse voltar lá no século V antes de Cristo, é, com as guerras médicas na Grécia, o Império de Alexandre o Grande, a gente ia ver que o Império Persa se debateu com os gregos, vai e volta, aquele jogo de vai e volta entre populações indo e vindo, mas os filisteus estão aí porque eram, na verdade, persas que foram expulsos do Império Grego e voltaram e pararam aí, se estabeleceram nessa região muito antes de Cristo. Bom, são coisas para a gente debater historicamente, mas que a Filisteia existia, existia. Né? E depois nós tivemos historicamente um movimento judeu, né? Que é a Terra Prometida, compraram muitas terras aqui já no século XIX, etc. E aí começou esse embate que nós temos hoje. Mas a Torá, que é o grande livro base do judaísmo, né? O Pentateuco, é uma das é o livro, né, que é o documento, né, que ampara a religião judaica. E o Talmud também, a Torá escrita, vem de uma divindade, escrita por Moisés e vindo de uma divindade, os Dez Mandamentos, etc. E o Talmud são as leis dos costumes hebraicos, né? É o, os livros sagrados judeus que falam sobre as discussões rabínicas, são os costumes. Isso faz se repetir nas outras religiões também. O Novo Testamento, que vem com Jesus, né? É o que a gente tem na nossa Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E depois, 610 depois de Cristo, aparece Maomé, provável recebimento de uma missão divina islâmica e tal, lá naquela região de Meca. Ele era descendente de uma tribo coraixita, o que vai dar origem aos xiitas depois. Aos 12 anos é entregue aos beduínos, toma contato com os judeus cristãos que naquela época viviam nessa região também. Mas em 22 ele tem um conflito com os coraixitas. Ele recebe esse provável recebimento dessa missão divina, começa a escrever o Alcorão e tenta impor essa fé monoteísta num local em que o politeísmo era consagrado. Inclusive, a Meca recebia imigrantes de todas as religiões para se concentrarem em Meca, em torno daquele provável meteorito que tem lá e tal. Isso era comércio, isso era dinheiro. Dinheiro que trazia, que entrava em Meca. E ele, querendo estabelecer uma fé monoteísta, claro que entrou em conflito com os coraixitas. Foi praticamente expulso, né, ou se retirou com a família. As únicas pessoas que ele conseguiu convencer realmente foram as famílias e o entorno dele. Foi para Medina, termina de escrever o Alcorão, continua escrevendo o Alcorão e retorna para Meca, conquistando Meca para se impor, e aí sim impor o islamismo. Mas nesse meio termo, muita coisa acontece, e aqui é que entra é, um problema de crença e dogmas, etc., porque o Islã, como foi escrito no Alcorão, não é o que a gente vê hoje. Né? O Islã, eu estudei um pouco do Alcorão e a gente entende, durante um mestrado de fenomenologia, um mestrado de terrorismo que eu fiz lá em Granada, na Espanha, e a gente com mestres do judaísmo, do islamismo, do cristianismo, né? A gente vê os debates até hoje são muito fortes. Então, é difícil quando a gente leva essa discussão para o lado religioso, porque os dogmas eles são muito contundentes, né? Fica difícil a gente falar em dogmas. Mas uma coisa é certa: todas as religiões elas apresentaram deturpações dos seus escritos, todas elas. Tanto o judaísmo, né, com o Talmud, e o cristianismo com a Bíblia, né, também o catolicismo deturpou o cristianismo puro, assim como o Islão deturpou o que estava escrito pura, na letra pura do, do Islão que estava no Alcorão. Então, nas raízes do Alcorão, a gente tem aqui o,
o Antigo Testamento do Alcorão, que seria assim, as 114 suras que estão no Alcorão. Eu não sei por que que esse risco vermelho apareceu aqui, mas eu vou continuar com ele mesmo. Elas são divididas, né, em 114 suras, consideradas 92 foram escritas em Meca e 22 em Medina, não tem uma ordem cronológica. E o outro livro sagrado do Alcorão, do islamismo, é o Suna, né, que são os relatos sagrados, os relatos morais do profeta Maomé. Por exemplo, o jihad. A jihad, realmente, a gente encontra a jihad no Alcorão. Mas a jihad é uma luta interior, é renovação, é melhoria. A jihad, como está a letra pura do Alcorão, ela é luta de melhoria, uma luta pela renovação interior do homem. Né? Não é a jihad contra o outro, tentando impor. Isso foi uma deturpação, é um dos exemplos de deturpação que veio ao longo dos anos. A Sharia, por exemplo, a Sharia, ou Sharia, que são as 5 leis, os 5 pilares, né, do islamismo, sei lá, a profissão de fé, que é a Shahada, que acontece aos 12 anos para o islâmico e para o muçulmano, aceitar o Deus único, Maomé como seu profeta. Também tem o Bar Mitzvah no judaísmo, né, que são com os 13 e 12 anos para o homem e para a menina. A prece legal, voltado para Meca, 5 vezes ao dia. Os judeus também rezam várias vezes ao dia. Contribuição legal, que é a zakat, 2,5% no islamismo, 10% no judaísmo e no cristianismo. Viajar para Meca uma vez ao ano, viajar para Jerusalém também. Jejum diurno no Ramadã, né? O Yom Kippur também faz isso, o católico também faz isso. Bom, mas de qualquer forma, Coraixitas são os seguidores da família de Maomé. Aqui que é um ponto importante que todos têm que entender. Os Coraixitas são seguidores de Maomé da descendência familiar, sanguínea. Né? São os xiitas, que deram origem aos xiitas, duodecimais. São os xiitas dos doze califes, dos 12 imãs, os 12 imãs. Né? Eles têm uma crença dos 12 imãs, os 11 já passaram, e o 12º seria o profeta que vai retornar, retorna para poder, no final dos tempos, para poder unir todo mundo. Assim como o cristão acredita que Cristo retornará, assim como o judaísmo também espera o profeta até agora, que não acredita em Jesus, e espera o seu profeta também até agora. Mas os xiitas são os seguidores da linha sanguínea, da linha familiar. Os sunitas são aqueles que seguem o Suna, ou seja, o livro os seguidores, o livro dos aprendizados morais. Então, essa briga de xiitas e sunitas começou no momento em que Maomé morreu, porque os seguidores, a família, queria prosseguir comandando o Islã, mas os outros califas, os mais antigos, né, queriam um estabelecimento com base nas sunas, que são ensinamentos sagrados do profeta, e não consanguíneo. Então, desde a morte de Maomé, xiitas e sunitas já se desentenderam, e isso acontece até hoje. Né? É importante entender essa composição que nós vamos comentar. Essa é a expansão do Império Islâmico, né, com os califados, o califado, a expansão até a morte de Maomé, depois o califado ortodoxo, o califado omíada, o califado abássida e depois o sublime Império Otomano, que terminou com a Primeira Guerra Mundial. Essa aqui também é uma outra distinção importante que eu gostaria de fazer, que é a religião, que nós já comentamos, né? A nacionalidade e etnia. Porque etnia, né? Nacionalidade é fácil entender, fronteiras, né? Desde Westfália. Temos que compreender também que 139 países dos 193 da ONU reconhecem a Palestina, né? A soberania da Palestina, o Estado palestino. E quando a gente fala de etnia, e aí sim, quando a gente fala de etnia, a gente começa a ter sobrepor leis de etnia e religião naquela região, e religião, pô, a gente tem uma confusão muito grande, né?
etnia entendendo como o grupo de pessoas com traços comuns, cultura histórica, né, idioma, fisiologia, tradições, né, entender que o muçulmano é o que professa a fé islâmica e o idioma. Naquela região nós temos os árabes falando árabe, o persa falando farsi, o judeu o hebraico, turcos falando turco, os curdos que falam turco, farsi, árabe e hebraico, que estão espalhados, né, o maior povo apátrida do globo. E no primeiro layer, quando a gente fala de grupo étnico, então nós vemos aqui, ó, a distribuição do grupo étnico não respeita fronteiras naquela região. Ele não respeita muito fronteira. Você vê curdos espalhados, você vê turcos também em dois países, no Irã e na Turquia, no Chipre também. Você vê árabes espalhados em toda a região. Então, os grupos étnicos não respeitam a fronteira, assim como os grupos religiosos. E quando a gente coloca um layer sobre o outro, a confusão aumenta muito mais. Então, aqui você vê, a gente consegue perceber no verde claro e escuro a composição entre sunita e xiita, os sunitas sendo grande maioria, hoje em dia, dos islâmicos, e os xiitas, uma minoria. Mas essa minoria está concentrada no Irã, no Líbano e no Iêmen. Então, são três locais aí onde a gente concentra o xiita, né? Ainda tem também no Afeganistão, tem um pouco também ali no Catar, mas essas três regiões, especialmente o Irã, ele exporta e sonha, e aí é que a gente traz agora, eu já começo a trazer é, alguns ganchos para a atualização dos meus colegas, porque o Irã ele se vê como propagador do islamismo puro. E é por isso que hoje ele financia. E o Irã financia grupos xiitas e sunitas, porque o Hamas é sunita. Então ele financia. E financia outros, como financiou também lá no Afeganistão. Então, o Irã hoje ele se vê o grande, tentando retomar talvez o grande Império Persa, né? O grande financiador dos grupos terroristas no mundo. Só para a gente ter uma ideia aí de alguns países, por exemplo, a Inglaterra tem 4% de islâmico, a Alemanha 5%, na França 8%, nos Estados Unidos chega a 1%, e aqui no Brasil não chega a 1%, né, de acordo com os últimos levantamentos aí. Essa escritora, a a Brigitte Gabriel, ela é uma libanesa que viveu o momento ali da guerra do Líbano, a guerra civil do Líbano, né? E ela ela é uma libanesa católica, ela conviveu naquele momento lá no Líbano, e ela traz algumas observações dela, de uma pessoa que conhece a cultura, traz algumas observações muito interessantes, que não vai dar tempo de eu passar esse vídeo dela, porque é um vídeo um pouco extenso, e eu vou perder, quem sabe no final, se sobrar algum tempo, mas esse vídeo está no YouTube, está liberado aí, é muito interessante a gente dar uma olhada. Mas ela traz um dos grandes lances do islamismo o que são as crenças islâmicas e os seus costumes, né? Por exemplo, o 11 de setembro, né? O 11 de setembro não foi por acaso. O 11 de setembro é uma data em que o povo islâmico ele se recorda da sua parada, né? Do expansionismo do Império Otomano, 12 de setembro de 1683, 11 de setembro de 1683, 11 de setembro para os islâmicos no calendário lunar e 12 de setembro para nós, para os ocidentais, mas o islâmico entende como 11 de setembro, que foi a vitória da coligação cristã, né? Lá na Batalha de Viena, os Habsburgos, né, impediram a expansão do Império Otomano. Então, isso aqui é uma retomada. O 11 de setembro, para eles, é uma retomada da expansão do Império Otomano, do Califado. E é por isso que o 11 de setembro, né, aqueles atentados, né, foram realizados no dia 11 de setembro, em comemoração, ou seja, em recordação à Batalha de Viena. Vamos falar de alguns conceitos. Eu gosto muito de falar de conceito de terrorismo quando utilizo o Global Terrorism Index, tá? Que é uma instituição lá da Austrália, e ele
ele mesmo já diz que definir terrorismo não é uma questão simples, é muito complicada e complexa. Mas a definição que ele traz, né, para o terrorismo, desculpem, é que está uma falha aqui na minha. A definição deles, então, é essa daqui: é a ameaça sistemática ou uso de violência por atores não estatais, seja para estabelecer ou para se opor à autoridade estabelecida com a intenção de comunicar a mensagem política, religiosa ou ideológica. Ou seja, sempre existe uma mensagem política, religiosa ou ideológica para um grupo maior que o grupo que está apresentando, né, alterando o comportamento do grupo maior. Então, a intenção de alterar comportamento. E depois as definições que nós temos aí pela União Europeia, pela ONU, são todas definições que trazem para a gente realmente o uso da força e como uma mensagem, no final, uma mensagem político-ideológica. Então, sempre existe uma mensagem política ideológica no final. Eu vou passar por esses conceitos, porque são os conceitos que eu apresento na nossa aula, e agora não vai dar tempo de debater. Inclusive, a nossa lei também traz, a nossa lei, que foi aprovada em 2016, a lei de terrorismo, ela também traz algumas ideias, né, que são definidas nesse conceito global. Fala do terrorismo na prática por um ou mais indivíduos de atos previstos nesse artigo, por razões de xenofobia, discrição, preconceito, cor, ética, religião, cometidos com a finalidade de provocar terror social generalizado, expondo perigo à pessoa, o patrimônio, a paz e a incolumidade. A nossa lei traz alguns detalhes, ela não é perfeita, assim como nenhuma outra lei mundial, mas ela tem pelo menos qualificou essa, esse fenômeno. Eu gostaria de falar agora do conceito que traz o David Rapoport, que é um autor que define as ondas do terrorismo. E Rapoport também argumenta que a religião é um componente vital, mas ele é político, indubitavelmente político, que os líderes de grupo terrorista, motivados pela religião, são, sem dúvida, operadores políticos inteligentes, que manipulam a religião para fins políticos. Ou seja, isso torna fica muito fácil de entender que existem interesses por trás. O próprio grupo terrorista, ele tem seus interesses, mas ele precisa de patrocínio, e esse patrocínio vem de países maiores. Mas a primeira onda é aquela onda anarquista. A onda dos assassinatos, foi a onda que culminou com a Primeira Guerra Mundial, com o assassinato de Ferdinando, o arquiduque Francisco Fernando, né? Foi a era de ouro do assassinato. O presidente dos Estados Unidos, William McKinley, né, também foi assassinado nessa onda. Essa onda surgiu na Rússia, lá na época da Revolução Russa, e se espalhou pela Europa, Estados Unidos, Japão e até na China, o movimento 4 de maio. Depois veio a onda anticolonial, que foi pós-guerra, né? O próprio Tratado de Versalhes ele foi importante nessa onda anticolonial, né? Ele veio do final da Primeira Guerra até o final da Segunda Guerra, com a criação do Estado israelense. Nessa segunda onda, o evento mais importante é, sem dúvida, a criação da Irmandade Muçulmana. A criação da Irmandade Muçulmana realmente foi um ponto de viravolta, foi um ponto muito importante, porque ela é considerada precursora do fundamentalismo islâmico contemporâneo. Então, Hassan al-Banna, que criou essa Irmandade Muçulmana, ou Fraternidade Muçulmana, é uma organização originariamente sunita, né? Hassan al-Banna era sunita, fundada em 1928. E ela se espalhou por 70 países, né? E pretende retomar os ensinamentos do Corão, ou seja, do Corão e da Suna, obviamente, porque ele era sunita. Deu origem ao Hamas, ao Al-Qaeda, inspirou, né? Ao Hamas, ao Qaeda, ao Talibã, a Irmandade Muçulmana praticamente ele inspirou todos esses grupos. Ela é transversal a todas as ondas e ela existe até hoje. Até hoje ela existe. Hoje ela se estabelece na Turquia e no Catar. Ela foi criada lá no Egito, mas ela hoje se estabelece na Turquia e no Catar.
A segunda onda é aquela onda da anticolonial, da formação dos grupos separatistas, né? O exemplo do IRA, do ETA, na Espanha. A terceira onda já é a onda da nova esquerda, a partir de 60 a 80, ela vem com a guerra, englobando, né, a Guerra dos Seis Dias, a Carta Nacional da OLP, criando a OLP, o atentado de Munique aí que a gente viu no início, é a transnacionalidade do momento do fenômeno terrorista. Eles começam árabes, por exemplo, atacando israelenses na Alemanha. O fenômeno começa a ser transnacional. É também o período do combate ideológico, é o capitalismo, o socialismo, é a Guerra Fria, né? Nesse momento apareceram figuras importantes como a Leila Khaled, a OLP realmente era muito importante nessa época, né? Sequestros de aviões, etc. A OLP se firmou nessa época. Nossa esquerda brasileira também se inspirou aqui na América do Sul em figuras como Fidel Castro, Che Guevara, Carlos Chacal, né? Influenciou a nossa política brasileira também aqui. E aí a quarta onda, que é a onda religiosa, que vem com que o grande evento, né, dessa quarta onda foi realmente a Revolução Iraniana com Ayatollah Khomeini. Lembram-se que antes de Khomeini, o Irã era governado pelo Shah Reza Pahlavi. O Shah Reza Pahlavi era aliado dos Estados Unidos, né? Depois desse momento da Revolução de Khomeini, né, ele veio estabelecer uma nova, uma nova ideia de exportação do islamismo. Passa a ser inimigo É nesse momento que ele passa a ser inimigo dos Estados Unidos. E são vários interesses no tabuleiro de xadrez que começam a ser mudados. Porque o Oriente Médio sempre foi importante para o Ocidente, por causa do petróleo. Então, o petróleo, que também apareceu nessa década, ou seja, foram descobertos os poços e nacionalizados alguns poços. O americano descobriu poço ali praticamente na Arábia e grande parte daqueles países, no Kuwait, nessa época descobriu, né? Começou a explorar e vários desses países depois nacionalizaram. Ou seja, o Ocidente precisava do petróleo, precisa ter aliados ali. E esses interesses foram sendo alternados, né? O Khomeini era xiita, né? O Khomeini era xiita e começou, já que o americano nessa época perdeu o apoio de Khomeini, perdeu o apoio do Irã, o americano se volta para o sunita, o Iraque de Saddam Hussein. Veja que os interesses começam a se mexer. E aí aparece a guerra, de repente vem a guerra Irã-Iraque, né, que nós podemos depois, no final, discutir um pouco desses interesses que se movem no tabuleiro de xadrez até hoje. Mas o Imam Khomeini, os massacres de 88, eles estão registrados na memória de praticamente todo o povo islâmico, porque o julgamento dos opositores da Sharia islâmica, nesse momento, xiitas e sunitas, os xiitas se impuseram naquele momento ali, e até mesmo sunitas tiveram que foram julgados, né, como opositor da Sharia islâmica naquele momento. Daí o xiita ele se estabeleceu definitivamente ali no Irã como realmente financiador. Serviu de modelo racional para o surgimento de demais grupos islâmicos conhecidos hoje em dia. É nessa época também que surge a Al-Qaeda, né? Com Osama Bin Laden, a guerra do Rússia, União Soviética na época, Afeganistão, né? Os sunitas mujahidins, né? Eram contra o regime socialista do governo afegão, foram patrocinados, apoiados pelo americano, etc. E aí surge a Al-Qaeda, Osama Bin Laden, né? A Guerra do Golfo, no Kuwait, quando o Saddam Hussein deixou de cumprir os interesses americanos e começa a entrar no Kuwait, vem a Guerra do Golfo. O World Trade Center, ou seja, os interesses dessa onda religiosa continuam até hoje. Hoje, vários estudiosos do terrorismo dizem que essa onda religiosa está no fim. Ela está no fim, porque a motivação religiosa ela passou a ser muito fraca mesmo. Nós temos, por exemplo, um dos aspectos muito importantes que a gente pode observar que traz isso como comprovação é o desaparecimento de homens-bombas. A gente não vê mais homem-bomba. Homem-bomba, na segunda intifada, ele praticamente foi o último momento, né? Foi a segunda intifada de homens-bomba. A gente não vê mais,
porque esse fanatismo religioso ele tá diminuindo, né? Ele está sendo cada vez mais uma ferramenta para um pequeno grupo, mas manipulado por nações politicamente organizadas e com interesses políticos, geopolíticos muito maiores. E agora eu vou passar a bola para o meu amigo continuar, o Paulo Filho, porque o meu tempo ele já acabou. Paulo Filho, eu vou descompartilhar aqui e no final a gente volta a continuar aí essa discussão do jeito que os senhores quiserem. Muito obrigado, Correia. Muito bem. Eu gostaria de cumprimentar meu amigo, meu irmão de turma, Correia, um prazer revê-lo aqui, cumprimentar o comandante Sandoval, cumprimentar o Observatório Militar da Praia Vermelha, na pessoa do Coronel Anselmo, cumprimentar pela execução desse evento, que eu acho muito importante. Cumprimentar mais de 80 pessoas que estão na audiência. E vamos lá, eu não sei se vocês estão me enxergando, se eu posso que esteja tudo funcionando bem aí. Se não estiver funcionando, alguém me avisa aí, por favor. Bem, então nós temos aí, né, um ano de conflito no Oriente Médio, os eventos que aconteceram em 7 de outubro de 2023, eventos muito traumáticos, né, não só para o povo israelense, mas para a comunidade internacional. E vamos ver os desdobramentos que esses eventos tiveram até agora, né? Desdobramentos bastante importantes do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista estratégico, com possíveis repercussões econômicas graves, uma série de acontecimentos. Bom, o que aconteceu no dia 7 de outubro foi uma infâmia, né? Então, cerca de 3 mil militantes do Hamas entraram no território israelense por mar, né? Utilizando barcos, por ar, utilizando paramotores, né, parapentes com motores por terra, assassinando 1.200 pessoas, crianças, adultos, idosos, queimando pessoas, violentando pessoas, uma atitude bárbara com o objetivo, como Correia muito bem nos mostrou, de causar o máximo de terror e um objetivo político também bastante claro, também indo ao encontro do que o Correia nos falou, né, que nós vamos explorar nesse momento. E isso numa sociedade já bastante traumatizada pela sua própria história, né? Uma sociedade como a sociedade israelense, né? Que sofreu aí os pogroms desde o século XIX, né? Os assassinatos em massa por antissemitismo, isso acontecer com essa intensidade em território israelense, né? Uma nação criada pelos israelenses com o objetivo de que isso nunca mais acontecesse, e isso acontecer de novo, causou um enorme trauma na sociedade israelense, trauma esse que redundou em uma série de reações, né? E essas reações começam no discurso do presidente, do primeiro-ministro, perdão, Benjamin Netanyahu, já no próprio dia 7 de outubro, né? Então, ele, no discurso que está disponível, vocês podem encontrar na internet, ele disse o seguinte, né? Essa manhã, no Shabat, um feriado, o Hamas invadiu o território israelense e assassinou cidadãos inocentes, incluindo crianças e idosos. O Hamas começou uma guerra brutal e maligna. As forças de defesa de Israel, e aí eu destaco em amarelo aí, né? Usarão imediatamente toda a sua força para destruir as capacidades do Hamas. Então, o verbo utilizado aí é destruir. Nós os destruiremos e vingaremos. Então, também tem a palavra vingança com força esse dia sombrio que eles impuseram ao Estado de Israel e aos seus cidadãos. Todos os lugares onde o Hamas está desdobrado, escondido e operando essa cidade perversa, nós os transformaremos em escombros. Então, isso foi dito há um ano atrás. Eu digo aos residentes de Gaza: saiam agora, porque vamos agir com força e em todos os lugares. Então, vocês vejam que a reação israelense, desde o primeiro momento, é uma reação muito forte, né? Ela vai ser criticada pelo desrespeito do direito internacional humanitário, podemos conversar sobre isso mais à frente, mas ela é uma reação figadal, ela é uma reação que reflete todo o trauma da sociedade israelense ao longo da história, e isso ficou bastante claro com o que aconteceu na faixa de Gaza.
Então fica claro qual que era o objetivo político, né, do Estado israelense naquele primeiro momento, um ano atrás. A completa destruição do grupo Hamas. Completa destruição. Olha só, vejam só, não é vencer, não é prender os perpetradores dos atos terroristas, é destruir o grupo Hamas, né? Isso é possível? Isso não é possível, né? O Hamas, a cada morte, a cada sofrimento da população civil, aquelas mentes ali estão mais dispostas a entrarem, aquelas jovens estão mais dispostas a serem recrutadas pelo Hamas, é impossível se matar uma ideia. Tudo isso pode ser discutido, mas o fato é que o primeiro-ministro de Israel declara esse objetivo com muita clareza. O objetivo é destruir o grupo Hamas. Por outro lado, né, o grupo Hamas, que era liderado pelo Ismail Haniyeh, que hoje está morto, né, foi uma das muitas lideranças que foram mortas por Israel ao longo desse processo, e hoje o Hamas é liderado pelo Yahya Sinwar, também tinha o seu objetivo, né? O objetivo político era desencadear um conflito regional que levasse à destruição do Estado de Israel. Então, nós estamos aqui fazendo uma ligação muito clara, né? Embora eu não tenha conversado com o Correia antes da gente fazer esse encontro, é uma ligação muito clara com o que o Correia acabou de nos dizer, né? Que toda ação terrorista ela tem um objetivo político por trás. E qual que era o objetivo político do Hamas? Desencadear uma guerra, né? A ação foi tão violenta que o Hamas tinha certeza que a reação de Israel seria muito dura. E essa reação de Israel muito dura iria galvanizar os povos árabes, os povos muçulmanos, contra os interesses israelenses. Esse era o objetivo do Hamas. Por que que eu digo isso, né? E isso é uma unanimidade na maior parte dos analistas, né? Vinha acontecendo uma série de aproximações sucessivas entre o Estado de Israel e os países árabes, né? Então, desde 1980, as relações com o Egito já tinham sido normalizadas. E em 94, as relações com a Jordânia tinham sido normalizadas, as relações diplomáticas entre Israel e esses países. E agora, recentemente, em 2020, nos chamados Acordos de Abraão, né, que foram celebrados lá nos Estados Unidos, aqui nós vemos o presidente Trump, né, outros países como o Bahrein, como os Emirados Árabes, como o Marrocos e até mesmo como o Sudão, vão se aproximando de Israel, vão assinando esses acordos, caminhando para a normalização das relações, né? E o próximo passo, que era insuportável para o Hamas, era que o maior país sunita, o líder dos países árabes, a Arábia Saudita, normalizasse suas relações com Israel. Então o Hamas via a causa palestina, entendia que essas aproximações árabes com Israel estavam enfraquecendo a causa palestina. Então a reação do Hamas, né, sabendo que a ação do Hamas, sabendo que provocaria uma reação tão violenta do Estado de Israel, inviabilizaria essa aproximação da Arábia Saudita de Israel, porque não poderia ser feito um acordo com Israel atacando os palestinos. Isso não seria aceito pela chamada Rua Árabe, né? A população desses países não aceitaria de maneira nenhuma a continuidade dessa aproximação com Israel atacando a faixa de Gaza, e foi exatamente o que aconteceu. Então, nesse sentido, o objetivo político do Hamas foi atingido. Certamente a um preço muitíssimo maior do que o Hamas acreditava que teria que pagar. Bem, é importante a gente destacar como é que estava Israel, né, a política interna israelense, lá um ano atrás, né, em 7 de outubro de 2023. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu estava muito enfraquecido, sofrendo muitas pressões. Ele tem várias acusações de corrupção. Ele estava propondo uma reforma judiciária que encontrava muita resistência, né? Inclusive, dentro das Forças Armadas, havia um movimento de reservistas das Forças de Defesa de Israel, propondo, inclusive, não se apresentar para os exercícios, em razão dessa lei
que afetava o judiciário israelense, e o primeiro-ministro Netanyahu à frente de um governo com uma maioria muito estreita, e ele se apoiando em partidos nacionalistas, partidos ultra-ortodoxos, partidos que exigem do primeiro-ministro Netanyahu uma postura muito forte, muito agressiva até em relação às questões palestinas. Então era assim que estava a Netanyahu vivia um momento de fragilidade política quando aconteceu o 7 de outubro. Só que o 7 de outubro uniu o povo israelense, o governo conseguiu montar uma coalizão, inclusive recebendo opositores no gabinete de guerra, para iniciar a reação contra o Hamas. E aí se iniciaram as ações imediatamente, né? Em várias frentes de combate, não só na faixa de Gaza, né? Então aqui vocês veem no mapa a faixa de Gaza, uma pequena faixa de mais ou menos 40 quilômetros de comprimento, né? E aqui em média 10 quilômetros de largura, fazendo junto ao Mediterrâneo Oriental, fazendo fronteira ao sul com o Egito, governada pelo grupo Hamas. A outra porção palestina, né, a Cisjordânia, governada pelo Fatah, pela autoridade palestina. Só que imediatamente Israel se viu envolvido não numa luta exclusiva contra o Hamas, mas uma luta, no dizer do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, uma luta em 7 frentes. Uma luta contra o Hamas na faixa de Gaza, contra o Hezbollah no Líbano, contra milícias xiitas na Síria, no Iraque e na própria Cisjordânia, contra o grupo Houthi do Iêmen e contra o próprio governo iraniano. Então, todos esses grupos conformam o auto-intitulado Eixo da Resistência, organizações não exclusivamente xiitas, o Hamas não é xiita, né? Mas organizações armadas, instruídas, adestradas e coordenadas pelo Irã, especificamente pela Guarda Revolucionária, especificamente dentro da Guarda Revolucionária, pelos Al-Quds, né? Que eram liderados por aquele general Qassem Soleimani, que vocês lembram foi morto numa ação americana em 2020, e agora o seu sucessor está desaparecido, pode ter sido morto também essa semana ou semana passada, ninguém tem certeza, em uma ação israelense no Líbano. Então, um combate, né, em 7 frentes, né? Eu não vou chamar de teatro de operações, seria impróprio chamar de teatro de operações, mas isso é para mostrar o tamanho do problema que Israel enfrenta. Vamos tratar agora, então, de caso a caso, né? Então, a faixa de Gaza. Então, Israel entrou com forças por terra, num combate muito difícil, em zona edificada, zona urbana, densamente povoada, enfrentando o Hamas, então, que construiu, todos sabem, uma muito extensa rede de túneis. O Hamas que tinha sob seu controle, né, como reféns, 250 reféns que foram feitos no dia 7 de outubro do ano passado, e desses 250 até hoje, nós temos 101 reféns que não retornaram ainda para Israel, o que é motivo de muitas críticas à atuação do governo, que é acusado de não fazer tudo que fosse necessário para recuperar esses reféns, não ter nenhum tipo de acordo com o Hamas para trazer esses reféns de volta. Então, isso é um fato que enfraquece o governo de Netanyahu perante o público interno, é um alvo de críticas, né? E aqui vocês veem as cenas da destruição, né, na faixa de Gaza. Então, a faixa de Gaza tem hoje, de acordo com levantamentos aí da ONU, 2/3 de suas edificações completamente destruídas, né? Uma população deslocada, que é contada aí acima de 1 milhão de pessoas, né? E até hoje nós temos, como eu disse, os reféns ainda presos lá nas mãos dos terroristas do Hamas. Aqui vocês veem o primeiro-ministro Netanyahu, no dia em que ele falou sobre um possível acordo de paz, em que ele exigia a manutenção
do corredor Filadélfia, que é uma faixa de terra que é mantida, que existe entre o território da faixa de Gaza e o território do Egito, para impedir o afluxo de suprimentos, de armamentos para os terroristas do Hamas. Ele também pretende manter tropas em uma faixa aqui no terço setentrional da faixa de Gaza. Isso não é aceito pelo Hamas de maneira nenhuma, né, a presença de tropas. Qual é a crítica que se faz ao momento atual das operações na faixa de Gaza? O que tinha que ser feito do campo militar está feito, né? Não tem mais muito o que fazer, os combates prosseguem, residuais contra alguns elementos do Hamas. Porém, não há um plano de saída. O que vai acontecer na faixa de Gaza? Quem vai governar a faixa de Gaza daqui para frente? Quem vai fazer funcionar novamente escolas, hospitais, coleta de lixo, fornecimento de água? Quem vai fornecer? Quem vai governar a faixa de Gaza? Não há um plano de saída, não há. Isso não fica claro. Então, deixa uma grande interrogação para o que vai acontecer na faixa de Gaza para o futuro. No Líbano, né? Então, a atuação no dia seguinte ao 7 de outubro do ano passado, no dia 8 de outubro do ano passado, o Hezbollah, que é desses grupos do chamado Eixo da Resistência, o mais forte de todos, né? Alega-se que teria aí mais de 100 mil mísseis e foguetes, né? Entre mísseis e foguetes para atacar Israel, tropas treinadas, né? Muito bem treinadas pela Guarda Revolucionária Iraniana. Então, no dia seguinte ao 7 de outubro, já começou a bombardear o território israelense, especialmente a porção norte do território de Israel. E isso provocou uma evasão, né, um deslocamento de cerca de mais de 60 mil pessoas, mais de 60 mil israelenses, que foram obrigados a sair de suas casas face a esses bombardeios do Hezbollah. O Israel estava concentrado nas ações na faixa de Gaza, até que há cerca de um mês, um pouco mais de um mês, resolveu atuar contra o Hezbollah no Líbano, intensificar suas ações militares para permitir o retorno dessa população, dessas 60 mil pessoas, para suas casas, também porque começava a haver uma pressão política cada vez maior dentro de Israel nesse sentido. Então, a ação foi muito bem executada. Vocês se lembram da história dos pagers, né? Então, o grupo Hezbollah entregou para suas lideranças de nível básico, nível médio, pagers para evitar que eles usassem celulares que poderiam ser interceptados por Israel. Israel construiu uma empresa de fachada na Hungria, conseguiu que essa empresa de fachada fosse contratada pelo Hezbollah para fornecer os pagers. Esses pagers tinham cargas explosivas e explodiram, ferindo milhares de integrantes do Hezbollah e matando alguns, matando cerca de 12. No dia seguinte, vocês se lembram, foi a vez dos walkie-talkies, que também explodiram, e depois uma série de eliminações seletivas de lideranças do Hezbollah, até que há 2 semanas atrás, o Hassan Nasrallah, o chefe do Hezbollah, há 32 anos, também foi eliminado numa ação israelense. Com isso, praticamente toda a cadeia de comando do Hezbollah foi eliminada em pouco mais do que 15 dias. Uma ação, sem dúvida nenhuma, do ponto tático, muito exitosa, do ponto de vista tático, né? E houve também a incursão por terra do sul do Líbano. Então, o sul do Líbano tem uma linha de fronteira chamada Blue Line, linha azul, né? E há uma resolução da ONU de 2006, quando Israel se retirou, né, da última invasão do Líbano, a resolução 1701, que dizia que essa porção sul do Líbano deveria ficar livre do Hezbollah, que o Hezbollah não deveria estar ali, não deveria haver armamento, só que, inclusive, foi criada uma força de paz da ONU, a UNIFIL, que está lá no momento, incapacitada de cumprir o seu mandato, para que o Hezbollah não estivesse presente nessa porção sul, criando uma zona tampão que evitasse, né, que os foguetes Katyusha fossem utilizados e que possibilitando o retorno da população israelense para o território norte de Israel. Então, o que Israel alega no momento é que está fazendo uma incursão para limpar aqui o sul de Israel, obrigando o Hezbollah
a ir para o norte, né? A se retirar para o norte. Se prevê uma campanha também muito difícil, nos moldes que foi a campanha na faixa de Gaza, numa área, uma campanha também urbana, né? Também há uma extensa rede de túneis. Então, estamos nesse momento assistindo, né, a intensificação dos fogos sobre alvos estratégicos, não só no sul do Líbano, mas também em outros alvos no norte do Líbano, e não só aí, mas também na Síria, também no Iraque, né? E a entrada já de 4 divisões de infantaria, então já temos 4 divisões de infantaria, ou seja, mais de 40 mil militares em território libanês. Temos a questão dos Houthis no Iêmen, né? Então, os Houthis são um grupo que travou uma guerra civil contra o governo do Iêmen, uma guerra por procuração em que os Houthis eram apoiados pelo Irã e o governo era apoiado pela Arábia Saudita. Os Houthis conquistaram a capital, conquistaram a porção mais desenvolvida do país, que é a porção ocidental do país, né? E imediatamente os Houthis começaram uma campanha contra navios mercantes que vêm pelo canal de Suez, do Mar Mediterrâneo, entram no Mar Vermelho em direção ao Golfo de Aden, numa rota utilizada entre a Europa e Ásia, entre a Europa e sul da Ásia, e também entre a Europa e China, né? Causando já o afundamento de 2 navios, o ataque a mais de 100 navios, causando uma grande disrupção no tráfego mercante, que já quintuplicou o valor do frete naquela região, então causando muitos transtornos nessa região. E também disparando mísseis, né? Volta e meia dispara 1, 2 mísseis balísticos em direção a Tel Aviv, a direção a Eilat, que é uma cidade no sul de Israel. Então, também há esse enfrentamento dos Houthis do Iêmen. Temos ações na Cisjordânia, no Iraque e na Síria, né? Então, nós temos ataques israelenses a diversos alvos, especialmente na Síria, né? Alvos em que os israelenses dizem serem bases de apoio logístico, locais de reunião de terroristas, locais de fornecimento de armamento, né? Também está havendo ações israelenses na Cisjordânia, que sempre foi uma região mais calma por causa da liderança, né, do Fatah, mas tem havido diversas ações israelenses na Cisjordânia que já causaram 700 mortes. E aqui vocês veem uma notícia dessa semana, né? Um ataque de drone vindo do Iraque, de uma milícia xiita no Iraque, matou 2 soldados no norte de Israel, lá nas colinas de Golã, né? A área ocupada por Israel, que a comunidade internacional considera uma área síria, né? Então vejam que Síria, Iraque e Cisjordânia também são frentes. E aí nós chegamos na principal de todas as frentes, na mais preocupante, que é o Irã, né? Então, em abril, vocês se lembram que houve, pela primeira vez na história, um ataque direto do Irã a Israel, um ataque que começou com drones e depois mísseis táticos de cruzeiro e depois mísseis balísticos, né? Em abril foi um ataque coreografado, esses drones levaram 8 horas, né, para voar até Israel, foram 100% dos drones abatidos, os mísseis também foram abatidos, então foi um ataque para mostrar para Israel que o Irã tinha essa capacidade, mas um ataque feito para não escalar o conflito. A resposta israelense naquela oportunidade foram 2 mísseis que eliminaram um radar, também com um claro objetivo de não escalar o conflito. Agora, o que aconteceu essa semana passada foi completamente diferente. O Irã disparou 180 mísseis balísticos, isso em reação, né? O Irã alega ser uma reação ao assassinato de iranianos da Guarda Revolucionária, chefes, generais iranianos. É uma reação também à eliminação daquele líder do Hamas que foi morto em Teherã, né? Uma humilhação para o governo do Irã. No dia 30 de julho, na posse do novo presidente, ele estava lá como convidado oficial. Vocês vão se lembrar, inclusive, tem uma foto dele sentado ao lado
do vice-presidente do Brasil, que estava lá também para a posse do novo presidente, e ele foi eliminado no dia seguinte em território iraniano, né? Então isso foi considerado uma afronta muito grave, e esse ataque de agora é uma reação a toda essa série de acontecimentos. Foram lançados 180 mísseis balísticos, vários deles foram, embora a maioria tenha sido interceptado, vários deles furaram a antiaérea, atingiram instalações, bases aéreas israelenses, dizem os israelenses que sem maiores consequências. Mas é muito mais grave o ataque de agora. E nós estamos esperando qual será a reação israelense a esses ataques, né? A reação de Israel a esses ataques, ela vai determinar a continuidade dos acontecimentos. Nós temos aí, por exemplo, uma das preocupações é que um acirramento da crise cause, por exemplo, uma tentativa do Irã de interromper o fluxo marítimo no Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz que liga aqui o Golfo Pérsico, né, ao Oceano Índico, por onde se escoa 20% do petróleo do planeta. Todo o petróleo do Iraque, do Kuwait, boa parte do petróleo da Arábia Saudita, do Catar, dos Emirados Árabes, do Bahrein. Então, só isso, né, já causaria um choque econômico gravíssimo, né? Fora as consequências, né, dos possíveis alvos que Israel poderia escolher, né? Então, se especula que Israel poderia atacar instalações militares, Israel poderia atacar refinarias de petróleo, gasodutos, oleodutos, ou, na situação mais grave de todas, poderia atacar as instalações nucleares iranianas, o que poderia levar a uma escalada ainda maior, mas essa parte eu vou deixar para o comandante Sandoval para nos iluminar aí. E, então, como conclusão, já caminhando para a conclusão, que o meu tempo está se encerrando, né? Trata-se do mais longo conflito israelense desde a criação do Estado de Israel, né? Então, o Israel já se envolveu em várias guerras contra os países árabes desde 1948. Nós estamos vivendo a mais longa de todas elas, talvez a mais grave de todas elas. Talvez não, certamente, né? A mais grave. Trata-se de uma enorme crise humanitária. Uma crise humanitária que, inclusive, isola Israel do ponto de vista da comunidade internacional, porque o sofrimento imposto, né, à população civil palestina faz com que as pessoas se comovam, evidentemente, né? E os estados critiquem. A ONU, por exemplo, critica muito fortemente as ações israelenses, que são, inclusive, foram várias vezes contra instalações da própria ONU na faixa de Gaza, né? Então, temos aí mais de 40 mil mortos palestinos, mais de 1.500 mortos israelenses, já são mais de 2 mil mortos no Líbano. Como eu já disse, 2/3 das edificações na faixa de Gaza comprometidas. Milhões de pessoas deslocadas de suas casas na faixa de Gaza, Israel e no Líbano. No Líbano, nós já temos um fluxo de refugiados do Líbano para a Síria, né? Ou seja, uma situação que era impensável há pouco tempo atrás. O fluxo era o contrário, né? O pessoal saía da Síria para o Líbano e agora estão retornando para a Síria, né? Uma gravíssima crise geopolítica, né? Como é que os atores internacionais estão se posicionando? Qual vai ser a ação dos Estados Unidos se o confronto entre Israel e o Irã se intensificar, né? Qual vai ser a postura da Rússia? Qual vai ser a postura da China? E uma potencial crise econômica global. E o futuro? Bom, o futuro eu vou deixar para o comandante Sandoval. Eu ia fazer algumas considerações, vou deixar para ele. E no final a gente pode, se houver tempo, se houver interesse, a gente pode conversar nos debates. Então vocês podem entrar comigo aí nas minhas redes sociais, entrar em contato comigo, estou à disposição agora, estou à disposição nos debates. E dessa forma eu interrompo aqui o meu compartilhamento e já convido o comandante Sandoval para fazer a sua apresentação. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo, destacando a minha honra, destaquei com o Coronel Paulo Filho, Coronel Correia, né, companheiros aí de outras jornadas aí que já tivemos.
agradecer ao Coronel Anselmo a oportunidade de estar aqui nesta manhã debatendo um tema tão importante. Eu vou tentar ter o mesmo sucesso dos meus companheiros no compartilhamento, né? Espero que eu tenha o mesmo sucesso. Pergunto se foi. Todos. Foi Foi sim, compartilhado. Sandoval, estamos Foi vendo. sim, Ótimo, Sandoval. Foi. perfeito. Então, eu gostaria de iniciar, né, destacando os dois grandes objetivos. Vamos tentar traçar 4 cenários geopolíticos que estão intimamente ligados à pós-pandemia, da Covid, que também se potencializa com a guerra da Ucrânia e agora, mais ainda, com o conflito Hamas-Israel. E traçar rápidas considerações sobre o posicionamento do Brasil nesse contexto. Então, eu queria começar, aqui algumas referências para quem se interessar depois. Eu queria começar com os 3 grandes paradigmas da geopolítica mundial, e o Coronel Corrêa e o Coronel Paulo já destacaram isso. Nós temos que voltar necessariamente à Westfália, 1648, que é um marco inicial do mundo eurocêntrico, né? A geopolítica eurocêntrica de poder. E por que que nós temos que ir à Westfália? Para a gente entender os conflitos atuais, né? Que vão rigorosamente representar a questão que surge em Westfália. Aqui, observem, é a Europa antes de Westfália. Observe, nós temos o Sacrosanto Império Romano Germânico. Nós não temos Estado Nacional propriamente dito. Nós não temos o Estado Westfaliano. Eu sei que a França está aqui, mas a França não existe antes de 1648. Somente após o fim das guerras religiosas, né, e é que nós vamos ter a formação do Estado Nacional Soberano. Surge o direito internacional, surge o Estado moderno, e aí nós temos, sim, o Estado soberano, e aí surge o ponto central do nosso debate aqui. É impressionante, o Coronel Corrêa falou, o Coronel Paulo também, que é a questão do Estado westfaliano e o conceito de nação. O Estado westfaliano ele vai se caracterizar aqui na Westfália, né? Ele vai se caracterizar pela formação do Estado soberano moderno. O que é o Estado westfaliano? O Estado westfaliano é rigorosamente o fim dessa guerra religiosa e a formação do Estado nacional com 3 elementos essenciais: a impenetrabilidade da ordem jurídica kelseniana e 3 elementos essenciais: um território definido, isso é importante, uma nacionalidade, e a nacionalidade não se confunde com o conceito de nação, e uma única fonte de poder. Então, o Estado soberano, ele rigorosamente tem que ter esses 3 elementos. Que elementos? Um território definido, uma nacionalidade, e aí entra um quarto elemento do Estado westfaliano, que é o reconhecimento internacional, e a única fonte de poder. Seja o Estado democrático, o próprio povo, né? Seja o caso do Irã, o líder religioso, seja na época dos Estados absolutistas, o rei. Mas essa é a ideia de um Estado westfaliano, que ela não se confunde com essa ideia de pertencimento, como o Coronel Corrêa trouxe com brilhantismo, o Coronel Paulo também. É o sentimento de pertencimento. Então, esse quadro aqui, eu sempre gosto de usar para mostrar que a gente não pode confundir o conceito de nação, apenas um pertencimento, e a ideia de Estado Nacional westfaliano, né? Observe que na Espanha, por exemplo, ó, nós temos um único Estado nacional, que é a Espanha, mas dentro da Espanha nós temos 3 nações. Nós temos a nação espanhola, nós temos a nação basca e a nação da Catalunha. O basco aqui ele não se sente espanhol, ele é basco, mas a nacionalidade dele é espanhola, o passaporte dele é espanhol. O Kurdistão, por exemplo, é uma nação, em sentido, coesão linguística, religiosa, mas o Estado do Kurdistão não existe. Existe a nação do Kurdistão. E a nação do Kurdistão ela está espalhada por 5 países. Nós temos curdos no Iraque, no Irã, na Turquia, né? Uma única nação do Kurdistão
sob a ótica de pertencimento, sob a ótica de coesão linguística, tradição religiosa, mas que não tem um Estado nacional. E esse é o grande problema que nós estamos vivenciando, tanto na guerra da Ucrânia, quanto na guerra, no conflito Hamas-Israel. É a ideia do Estado palestino, né? O Estado palestino, que eu vou passar aqui, por isso que já foi brilhantemente abordada pelos companheiros, né? E a questão atual é a questão da fronteira de Gaza e da Cisjordânia, que eles não formam o Estado Nacional propriamente dito, porque o Estado palestino vai ser o Estado Nacional propriamente dito, ele vai ser um Estado westfaliano, a hora que, nesse território, houver a nacionalidade palestina e uma única fonte de poder sobre aquele território. Então, enquanto não tiver isso, o reconhecimento internacional, enquanto não houver isso, nós estamos falando de uma nação, conceito de nação dentro da ciência política. E a mesma coisa lá na Rússia, né? Começamos lá na Ossétia e Abkhazia, que são nações russas, o Putin anexou, são nações russas. Na Geórgia, depois a Crimeia, na própria Ucrânia, né? Na Ucrânia, nós temos Donetsk e Luhansk, que são nações russas. Então, observem que o jogo geopolítico do tempo presente ele perpassa necessariamente por essa ideia da nação e do Estado Nacional, né? Então, avançando aqui pelo tempo, eu já queria ir, então, o mundo eurocêntrico, que vai de 1648 até 1945, e eu queria chamar a atenção da grande estratégia dos Estados Unidos, né, que perpassa por todos esses elementos do jogo geopolítico global. Observe que, nesse mundo eurocêntrico, e o mundo eurocêntrico exatamente por quê? Porque as potências centrais são europeias, né? Os Estados Unidos, nesse período, observem bem, senhoras e senhores, os Estados Unidos estão desenvolvendo o American First. O American First é um arquétipo estratégico de musculatura geopolítica, fortalecimento e isolacionismo. Então, quando a doutrina Trump, em 2017, adota o American First, ele está adotando um arquétipo geopolítico que era o arquétipo geopolítico norte-americano durante o mundo eurocêntrico, que é o isolacionismo, que é o protecionismo, é a guerra comercial, para ganhar musculatura. Então, isso é um elemento importantíssimo dentro da geopolítica contemporânea. Por isso que nós temos que passear aqui nessa evolução dos paradigmas da geopolítica. Vem a Guerra Fria e vai trazer elementos importantíssimos para a nossa reflexão, que estão até hoje aí envolvendo, inclusive, a guerra da Ucrânia e a guerra e o conflito Hamas-Israel. Observem que é impressionante a geopolítica clássica Mackinder-iana e Spykmaniana. Na Guerra Fria, o que nós percebemos? A expansão Mackinder-iana da União Soviética. Todo mundo conhece muito bem, partindo do Heartland, coração da Terra, a potência eurasiana, observem bem isso é importantíssimo, a potência eurasiana ela vai se expandir em 3 grandes linhas de avanço. Partindo do Heartland, ela vai se expandir em 3 grandes linhas de avanço. A frente vai se expandir para a Europa, vai se expandir para a Ásia e para o Oriente Médio e para o Sudeste Asiático. Então, observe que é uma expansão centrífuga, né, do centro para fora. Isso é a geopolítica mackinderiana de uma potência eurasiana, que era a grande estratégia da União Soviética. É o expansionismo para essas 3 grandes linhas de avanço. Em contraposição à teoria de Mackinder, da potência eurasiana, desponta a teoria de Spykman, que todos nós conhecemos, a teoria das fibras de Spykman. O que o Spykman vai dizer? E por que isso é importante? Nós estarmos aqui discutindo a guerra da Ucrânia, discutindo o conflito com Israel, e estamos tendo que voltar aqui para a Guerra Fria para entender a teoria das fibras, para entender a Spykman, para entender a ideia de Rhineland. O que é o Rhineland? Me permitam. O Rhineland são as bordas do coração da Terra. O Rhineland, senhoras e senhores, rigorosamente são as áreas anfíbias,
né? E o que Spikeman vai dizer? O Spikeman vai dizer que quem controla o Rhineland, as bordas do coração da Terra, domina a Eurásia. Quem domina a Eurásia domina o mundo. Observe que essa teoria de Spikeman, ela percebida isoladamente, ela não faz muito sentido, como faz a teoria do Mackinder. Quem domina o coração da Terra se expande para a ilha mundial, conquista os 3 continentes. Quem conquista a ilha mundial conquista o insular crescente, domina o mundo. É a projeção mackinderiana da potência eurasiana. Surge, então, Spikeman e vai dizer não, né? Não é isso. Quem controla o Rhineland, as bordas do coração da Terra, domina a Eurásia. Quem controla a Eurásia domina o mundo. Então, essa teoria do Spikeman, ela só é efetivamente compreendida quando a gente entende que ela é adotada por uma potência marítima. Não basta ter o controle dos oceanos. A potência marítima ela tem ainda dominar o Rhineland, de modo que ela faça a contenção da potência eurasiana no coração da Terra. Então, observe a importância dessa teoria até os dias de hoje. O domínio do Rhineland pela potência marítima, de modo a conter a expansão mackinderiana da potência eurasiana. E tudo que nós estamos discutindo aqui, senhoras e senhores, rigorosamente é o Rhineland. O Rhineland, simplesmente, é exatamente o que nós estamos presenciando. É o Oriente Médio, é Afeganistão, Irã, é a Ucrânia, é Taiwan. Isso é o Rhineland. O próprio Spikeman, nas palavras do próprio Spikeman, ele diz: os Estados Unidos já foram à guerra 2 vezes em 30 anos, e a ameaça à nossa segurança sempre foi a possibilidade de que as regiões do Rhineland fossem dominadas por uma única potência. Então, observem que esse é o grande problema, esse é o grande jogo geopolítico do século XXI nos dias de hoje. É o controle do Rhineland ou pelos Estados Unidos ou pela China. Então, na verdade, o confronto Israel e Hamas ele é apenas uma parte desse conflito maior. Da mesma forma, a guerra da Ucrânia, ele faz parte de um contexto muito maior dentro dessa perspectiva. E aí, me permitam dizer rigorosamente isso. Observem aqui. Os Estados Unidos já foram à guerra 2 vezes em 30 anos, e a ameaça à nossa segurança sempre foi a possibilidade de que as regiões do Rhineland fossem dominadas por uma única potência. Então, e aí a gente vai para a Guerra Fria e vai entender que lá na Guerra Fria nós temos a contenção americana. E a contenção americana era rigorosamente a teoria de Spikeman. Para evitar a expansão soviética, ela criou a OTAN. Para impedir a expansão soviética para o Oriente Médio, para a Ásia Central, ela criou a Organização do Tratado do Centro. E para a expansão para o Sudeste Asiático, o estrategista americano criou a OTAS, a Organização do Tratado do Sudeste Asiático. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção nesse ponto? Observe, a OTAN, ela nasceu dentro de uma perspectiva spikemaniana, de controle da potência eurasiana para a Europa. O coronel Corrêa falou com precisão, quando essa organização do Tratado do Centro aqui se desfaz, em 79, com a queda do Shah Reza Pahlavi e a ascensão do Khomeini. E aí, rigorosamente, Saddam Hussein passa a ser o grande aliado estratégico dos Estados Unidos no Irã. E Osama Bin Laden passa a ser o grande aliado estratégico dos Estados Unidos no Afeganistão para impedir a expansão soviética para o Afeganistão. Então, observe que a OTAN, a essência da OTAN, ela é spikemaniana, ela é de contenção, né, da expansão mackinderiana da potência eurasiana. Bom, pelo tempo, né, nós não temos o tempo de fazer toda a análise. Eu gostaria de passar rapidamente o fim da Guerra Fria e a mudança de paradigma completo. O que acontece com o fim da Guerra Fria?
surge a globalização da economia. E a globalização da economia nada mais é do que a conquista de mercados e mentes. A conquista de mercados e mentes, o novo Leibniz que surge. E aí vem atrelado a ele a guerra jurídica, o lawfare, a disputa entre as empresas por mercados e mentes. O que a gente estamos chamando na Escola Superior de Guerra de núcleos estratégicos. São as empresas, né, as instituições de pesquisa, o próprio governo como elemento fomentador, como elemento regulador. Então, a partir do final da Guerra Fria, o jogo geopolítico vai se transformar no jogo dos núcleos estratégicos, principalmente ligados ao controle das cadeias globais, ao controle das cadeias globais. E por que isso é importante? Isso é importante porque o que vai acontecer? Aqui a ideia de núcleos estratégicos, observe, são todos aqueles atores, segmentos, a hélice tríplice, né, que estão na cadeia transnacional de produção. Isso é importantíssimo a gente perceber dentro da perspectiva geopolítica. O poder geopolítico de um Estado está rigorosamente na sua hélice tríplice, nas suas empresas multinacionais que dominam o mercado global, dominam as cadeias globais, nos seus centros de pesquisa, patenteamento, desenvolvimento científico e tecnológico, e o próprio governo atuando como órgão regulador, como órgão financiador, como órgão fomentador da indústria. Então, com essa imagem, eu mostro aqui essa ideia, né? Vejam aqui o poder das potências centrais, né? Aqui são as maiores empresas do mundo. Então, a gente percebe que o poder geopolítico, hoje em dia, ele está assim distribuído. Vejam a ascensão geopolítica da China. Vejam a ascensão geopolítica da China. E aí, esse azulzinho aqui são os nossos núcleos estratégicos. Petrobras, Embraer, JBS, são as poucas empresas brasileiras que estão na cadeia transnacional de produção. Bom, com isso, eu queria trazer, nós não temos tempo de abarcar essa questão, eu queria trazer a ideia da crise de 2008, que vai gerar a expansão da China. Então, e o declínio do ciclo hegemônico norte-americano, que ele era completo a partir da tríade de Brzezinski. Observem que a hegemonia da Pax Americana era sempre feita com a tríade de Brzezinski, sempre com a aliança estratégica Estados Unidos, Europa e Japão. Plano Marshall, né? E eles controlavam as cadeias globais de valor, inovação tecnológica e de produção. A partir de 2008, há um declínio desse controle das cadeias globais que se intensifica. Observem aqui, ó. Isso aqui é a rota da seda chinesa. Se me permitirem, a gente vai perceber aqui, ó, dentro dessa rota da seda chinesa, a expansão maquinderiana da potência eurasiana. Ó. Ela chega até a Europa, aqui em Roterdã, tentando conquistar toda a ilha mundial e já se projeta para o insular crescente, para a nossa região, América do Sul, né, e o próprio mercado asiático. Então, observem que o estrategista americano ele percebeu essa expansão maquinderiana chinesa, reeditando o Mackinder, né, induvidosamente. E o estrategista americano, desde sempre, ele reedita o Spikeman. O presidente Obama, para conter a expansão chinesa, ele cria as duas maiores alianças, os dois maiores arquétipos de cooperação internacional até então desenvolvidos na humanidade, que era a Aliança Transatlântica e Transpacífica. Duas grandes alianças concebidas rigorosamente para conter a expansão chinesa, a expansão comercial, insisto. Né? O jogo geopolítico do século XXI já não é mais a conquista de território, é a conquista de mercados e mentes, que é o novo Leibniz da pós-modernidade. Então, observem que a estratégia do presidente Obama criou essas duas grandes alianças para conter a expansão maquinderiana chinesa, fazendo mais uma vez aquele paradigma Mackinder-Spikeman funcionar.
E o que o presidente Trump faz? Observem bem que esse é um ponto importantíssimo até para a gente entender a guerra atual. O que o presidente Trump faz com essas duas grandes alianças e por quê? Essa imagem aqui mostra muito bem isso. O que o presidente Trump faz? Observem a influência chinesa em 1980, influência comercial. Observem a influência chinesa em 2018, dominando completamente a ilha mundial, os três continentes, e indo já para o insular crescente, ó, o nosso país aqui, né? Sob influência econômica chinesa. Então, o estrategista americano percebe que aquelas alianças transatlânticas, transpacíficas, elas não estavam dando conta de fazer a contenção spikemanniana da Rota da Seda. É por isso que o presidente Trump reedita o American First. Né? Os Estados Unidos percebem que as potências ocidentais, a tríade de Brzezinski, Estados Unidos, Europa e Japão, eles perdem o controle das cadeias globais. E aí o que o presidente Trump faz? A América em primeiro lugar. Ele reedita o arquétipo de protecionismo, de guerra comercial, de nacionalismo industrial, de repatriação das suas empresas, reeditando o American First do mundo eurocêntrico. E então é sobre esse contexto de guerra que nós podemos falar, e observe as grandes estratégias dos Estados Unidos, né? Uma rápida evolução, como o próprio nome da estratégia, ela projeta todos esses elementos. Observem aqui, ó, a estratégia do presidente Clinton, o nome da estratégia é Engagement and Enlargement, é a globalização da economia, abertura mundial do comércio, controle das cadeias globais pelas potências ocidentais, Estados Unidos, Europa e Japão, né? FMI, Banco Mundial, G7, OCDE, isso é o Engagement and Enlargement. Ataque às Torres Gêmeas, guerra ao terror. O Coronel Correia mostrou com precisão aqui, né, a ideia do terrorismo. Observem, ou é meu amigo ou é meu inimigo. É a guerra ao terror, prioriza a guerra ao terror em detrimento da perspectiva comercial. Vem o presidente Obama e cria as alianças transatlânticas e transpacíficas no sentido de retomar a liderança mundial. Vejam o nome da estratégia do presidente Obama. Observe. Resgatar a liderança mundial norte-americana. Vem o presidente Trump e reedita o América em primeiro lugar. Bom, ficamos na dúvida qual seria a estratégia do presidente Biden. Fiquei aguardando ansiosamente a estratégia do presidente Biden. E a estratégia do presidente Biden, senhoras e senhores, de 2022 não tem nome. Então, isso tudo mostra que, na verdade, a guerra da Ucrânia e o conflito Hamas-Israel, né, o coronel Paulo destacou muito bem isso, o que vai acontecer, né, com o envolvimento do Irã, o que vai acontecer se houver se escalar a questão de Israel com o Irã, o que vai acontecer se escalar a guerra na Ucrânia. E por isso que a gente, a partir desses elementos todos, nós podemos traçar 4 grandes cenários geopolíticos. Né? O cenário, observe que a gente caminhou aqui, ó, rigorosamente a Pax Americana, o presidente Bush, toda a perspectiva da ordem mundial pós-moderna. Chegamos até o presidente Trump, que é a desglobalização da economia. É o patriotismo industrial, é o nacionalismo industrial, é a repatriação das empresas americanas, europeias e japonesas para os países amigos e para os países que estão perto, principalmente o México. Então, 4 grandes cenários eles vão poder descontar dessa guerra da Ucrânia e também de Israel. Observem, qualquer derrota, né, o fortalecimento de Israel e a própria enfraquecimento da Rússia certamente vai estar ligado a mais hegemonia americana e menos hegemonia chinesa. Porque, na verdade, o que nós temos são 2 placas tectônicas. De um lado, né, as potências ocidentais tradicionais, Estados Unidos, Europa e Japão, e também os países asiáticos amigos, né,
Austrália, Indonésia e outros, e as potências revisionistas, né? Principalmente Rússia e China. E na esteira da China e Rússia, induvidosamente, desponta toda essa questão do Irã, da Turquia, né? Síria, todo aquele cordão que desponta. Então, já me dirigindo para o final aqui dos 4 cenários, nós temos esses 4 grandes cenários que podem resultar dessa guerra, tanto da guerra da Ucrânia como a guerra, conflito Hamas-Israel. Estão totalmente interligados com isso, né? Qualquer movimento no sentido de enfraquecer a Rússia, né, e enfraquecer o Irã, nós vamos ter mais hegemonia americana, menos hegemonia chinesa, pode simbolizar o resgate do controle das cadeias globais pelos Estados Unidos e seus aliados. Então, por isso que a guerra da Ucrânia e o próprio conflito do Hamas e Israel não é um conflito realmente regional, e sim global. Por trás disso, rigorosamente se encontra China, Índia principalmente no movimento pendular, e China, Rússia, Índia nesse jogo. O cenário que se apresenta no momento é o cenário da bipolaridade, né? Mais hegemonia chinesa e hegemonia americana. Então, é uma reedição da Guerra Fria aqui, ó, cadeias globais divididas, é o que nós estamos presenciando, as cadeias globais divididas. Seguindo, desfecho do conflito Israel-Irã, desfecho da guerra da Ucrânia e Rússia, com movimentos favoráveis às potências revisionistas, vai simbolizar mais a hegemonia chinesa e menos a hegemonia americana. Vai simbolizar o controle das cadeias globais pelas empresas chinesas. E, finalmente, o cenário que é possível, mas é o mais complexo, e queria encerrar com essa perspectiva, um cenário mais complexo, que seria um cenário de menos hegemonia chinesa e menos hegemonia americana, que aí desponta, induvidosamente, em um cenário de transição para a geopolítica mundial, e aí Índia, Brasil, a própria Rússia, mas principalmente o nosso país, terá um papel fundamental. E aí eu quero chamar a atenção para voltar para aquela ideia, observe, os conflitos, eles voltam sempre a essa perspectiva do Estado Nacional e da nação. O que nós temos aqui em Gaza é uma nação palestina e não o Estado palestino. O que nós temos aqui na Cisjordânia é uma nação palestina e não o Estado palestino, o Estado westfaliano palestino. Mesma coisa nos conflitos da Rússia. Observe que nós temos aqui, vejam as nações russas, ó. Vejam a Transnistria aqui na Moldávia, vejam aqui a Crimeia, vejam aqui a Abkhazia e Ossétia do Sul, que já foram incorporados da Geórgia. Vejam aqui, ó, Nagorno-Karabakh, aqui no Azerbaijão. Então, observe, são as nações russas que o Estado russo vai querer incorporar numa reedição da Pan-Rússia de Haushofer. Então, os conflitos atuais, eles voltam e penetram nessa perspectiva do conceito de nação e Estado westfaliano, Estado soberano westfaliano, com seus 3 elementos essenciais. E eu só gostaria de deixar a mensagem para o nosso país que o Brasil, com toda a sua importância, ele deve se projetar assim como o imperativo categórico da nossa geopolítica deve ser estar entre as 5 maiores potências globais. Com isso, nosso país não deve, na minha percepção, né, um alinhamento automático a nenhum desses blocos. O Brasil deve buscar rigorosamente na sua grande estratégia e exatamente isso, aumentar, observa, os polos de poder, Estados Unidos, Europa e China. O Brasil não deve se alinhar a nenhum desses blocos, mas sim saber, como fez Getúlio Vargas,
desenvolver a sua grande estratégia de forma que a gente faça a expansão desses núcleos estratégicos, que a gente crie novos núcleos estratégicos na transição energética, que a gente inclui novos núcleos estratégicos no georreferenciamento brasileiro, na construção de satélites, na indústria naval, aumente esses núcleos estratégicos. Eu acho que esse é o grande desafio da nossa geopolítica e ele vai entrar rigorosamente num daqueles 4 grandes cenários que a gente traçou. Então, com isso, eu agradeço e passo a palavra ao Coronel Anselmo. Muito obrigado, comandante. Vamos passar agora para as considerações finais. E aí eu vou passar agora para o Coronel Alexandre Corrêa fazer suas considerações finais. Anselmo, antes de mais nada, agradecer teu convite, tá? Agradecer aos companheiros aqui, que a gente desfrutou aí de momentos bem interessantes. Encerrando aqui, eu gostaria de cumprimentar o meu amigo Correia, o comandante Sandoval, cumprimentar você, Anselmo, agradecer pelo convite, cumprimentar o Observatório Militar da Praia Vermelha, um dos raros locais nesse país que dá oportunidade para esse tipo de discussão, né? Eu tenho participado de vários eventos e a gente vê a quantidade de pessoas presentes, a quantidade de perguntas, só isso já mostra o interesse que esse assunto desperta e a ânsia, né, que os acadêmicos, que os pesquisadores, que os interessados têm em assistir e participar desse tipo de discussão. Então, isso é muito importante. Eu cumprimento novamente o Observatório e a Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, onde eu tive a honra de servir por 4 vezes, né? 3 como aluno, uma como aluno e 3 como instrutor. Muito obrigado. Muito obrigado, coronel. Vamos passar agora a palavra para o nosso comandante, Sandoval. Bom, minhas últimas considerações, eu gostaria de agradecer imensamente ao Coronel Anselmo o convite, a oportunidade de estar aqui, né, com 2 grandes pesquisadores nessa área, o Coronel Corrêa, Coronel Paulo Filho, reconhecidamente 2 grandes nomes especialistas, né, nos estudos estratégicos, nos estudos da guerra. Então, é uma honra muito grande participar com os senhores. Muito obrigado, comandante. Seu Coronel Corrêa, meu instrutor no curso que realizei recentemente na ESG, comandante Sandoval, idem, foi meu instrutor nesse curso também. Coronel Paulo Filho foi meu instrutor aqui no curso de Comando de Estado-Maior e futuro companheiro de trabalho lá no Centro de Estudos Estratégicos. Audiência, eu diria que foi um luxo compartilhar essa manhã com a audiência e com os palestrantes, dado o rico conhecimento que foi ministrado nessa manhã. Eu acho que é um privilégio termos 3 personalidades, 3 pesquisadores que estudam um tema sob óticas distintas. E a finalidade desse seminário hoje foi trazer ao público como que um fato, um evento pode ser analisado de forma rica, densa, sob óticas distintas. Cada um trazendo seu background, seu conhecimento, aportando a sua qualidade e informando para a sociedade, majoritariamente brasileira, assuntos de segurança e defesa, que é o nosso propósito como pesquisadores e militares. Dessa forma, eu agradeço gentilmente o tempo que os senhores destinaram para poder aportar conhecimento para a sociedade brasileira e aquelas pessoas que estão fazendo parte da audiência. Agradeço também o interesse que vocês demonstraram para compreender, absorver esse tipo de conhecimento. Dessa forma, eu encerro aqui o seminário no dia de hoje, agradecendo todos que estão aqui nos assistindo e desejando a todos um feliz dia. Tá ok? Grande abraço a todos.